Fala galera, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 20 de outubro, uma sexta-feira de bons jogos. Separei para vocês 11 palpites com duas opções de aposta por jogo e no final do vídeo teremos dois bilhetes prontos para você estar investindo. Antes peço para que se inscreva quem ainda não é inscrito e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais do que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para os jogos. Antes de seguir com os palpites para essa sexta, quero aqui apresentar o nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram estará disponível na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos, temos o grupo fechado e o chat livre. E se você desejar participar de um de nossos grupos, o link estará disponível na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta a partir de R$1. Saque-se depósito via Pix. O site da Mr. Jack estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Vai lá, clique no link e faça seu cadastro. Agora partindo para os palpites para essa sexta-feira, 20 de outubro. Começando aqui pelo Campeonato Alemão, divisão de acesso, partida entre Hannover e Magdeburg. Na classificação, Hannover é quinto colocado com 15 pontos. O Magdeburg, oitavo colocado com 13. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Magdeburg vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Hannover jogando em casa, ele vem de 2 vitórias seguidas, 2 empates e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, Magdeburg venceu fora de casa por 2-1. A ODD está marcando a 2,20 para a equipe da casa. Palpite que vou deixar para vocês é de over 2,5. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Hannover bateu over 2,5 apenas em 2 oportunidades. E nos últimos 3 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos, todos eles bateram aqui esse over 2,5. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta mais arriscado. Ambas equipes marcam. Agora pela Superliga da Dinamarca, a partida entre Heidelberg e Silkeborg. Na classificação, Silkeborg terceiro colocado com 22. O Heidelberg último colocado com 3 pontos. Em 11 jogos marcou 4 e sofreu 20 gols. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Heidelberg vem numa sequência de 5 derrotas seguidas. O Silkeborg jogando fora de casa perdeu 1 e venceu 4. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, Silkeborg venceu jogando em casa por 1-0. A ODD está marcando a 1,55 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês é Silkeborg para vencer. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos na casa da equipe mandante, os visitantes venceu 4 e empatou 1. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Silkeborg para vencer como segunda opção de aposta mais arriscado na linha de gols over 2,5. Agora pelo Campeonato Países Baixos, segunda divisão, partida entre Breda e Telstar. Na classificação, a equipe do Breda, nono colocado com 14. O Telstar, 18º colocado com 7 pontos em 10 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Telstar vem de 4 derrotas e 1 empate. O Breda jogando em casa venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Telstar venceu jogando em casa por 2-1. A ODD está marcando aqui a 1,50 para a equipe do Breda. Palpite que vou deixar para vocês é de ambas as equipes marcam jogando em casa nos últimos 5 jogos. O Breda bateu aqui, ambas marcam em todos os jogos. E o Telstar jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. Bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. Ainda pelo Campeonato dos Países Baixos, divisão de acesso, partida entre Dordrecht e Jong Ajax. Na classificação, a equipe do Dordrecht, sétimo colocado com 14. O Jong Ajax é o 19º colocado com 5 pontos em 9 jogos. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Ajax, ele vem de 5 derrotas seguidas. E o Dordrecht, jogando em casa, vem de 1 vitória e 4 empates.
No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, o Jonga Ajax venceu jogando em casa por 4-1. A ODD está marcando aqui um favoritismo para a equipe do Dordrecht, 2.05. Palpite que vou deixar para esse jogo é na linha de gols, over 12,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Dordrecht, bateu over 12,5 em 4 oportunidades. A equipe do Jonga Ajax, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 em todos os jogos. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos na casa do Dordrecht, bateu aqui esse over 2,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, é over 2,5 como segunda opção de aposta, ambas as equipes marcam. Agora pela Superliga da Sérvia, a partida entre Subotica e Partizan Belgrade. Na classificação, a equipe do Partizan, líder isolado com 25 pontos. O Subotica, sétimo colocado com 15 pontos. E jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Partizan vem de 3 vitórias seguidas. O Subotica, jogando em casa, venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, Partizan venceu fora de casa por 2-1. A ODD está marcando aqui um favoritismo para a equipe do Partizan a 1.47. O palpite que vou deixar para vocês é na linha de gols, over 1,5, como segunda opção de aposta, Partizan para vencer. Passando aqui para a próxima tip, agora pelo campeonato alemão, divisão principal, partida entre Borussia Dortmund e Bremen. Na classificação, a equipe do Borussia, quarto colocado com 17 pontos. O Bremen, 14º colocado com 6 pontos em 7 jogos. E jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Bremen venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Borussia, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. O Borussia, que na próxima semana tem partida válida pela Liga dos Campeões, recebe a equipe do Newcastle jogando fora de casa. A equipe do Borussia, que na Liga dos Campeões é o último colocado do grupo com apenas 1 ponto em 2 jogos. Precisa desesperadamente pontuar na Liga dos Campeões. Então, para esse jogo contra a equipe do Bremen jogando em casa, eu prefiro aqui arriscar na linha de cantos. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Borussia, bateu aqui acima de 8 escanteios em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 8 escanteios. Vamos ver aqui o último jogo da equipe do Borussia jogando em casa. Venceu a equipe do Union Berlin por 4-2. Bateu aqui acima de 8 escanteios. 4 para a equipe do Borussia e 6 escanteios para a equipe do Union Berlin. Um total de 10 escanteios. Na partida contra a equipe do Milan, que ficou no empate em 0-0, foram 6 escanteios para a equipe do Borussia e 7 para a equipe do Milan. Um total de 13 escanteios. Contra a equipe do Wolfsburg, que venceu por 1-0, foram 5 escanteios para a equipe do Borussia e 3 para a equipe do Wolfsburg. Um total de 8 escanteios. Contra a equipe do Heidenheim, que ficou no empate em 2-2. Foram 3 escanteios para a equipe do Borussia e 6 para a equipe do Heidenheim. Um total de 9 escanteios. E contra a equipe do Cologne, jogando em casa, venceu por 1-0. Tivemos aqui 6 escanteios para a equipe do Borussia e 3 para a equipe do Cologne. Um total de 9 escanteios. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Borussia, bateu aqui acima de 8 escanteios em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês contra a equipe do Bremen, acima de 8 escanteios, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Liga Ju, pelo Campeonato Belga, a partida entre Royale Union e Eupen. Na classificação, Royale líder com 22 pontos. O Eupen, 12º colocado com 10. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Eupen vem de 3 derrotas seguidas. O Royale, jogando em casa, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O Royale, que na próxima semana tem partida válida aqui pela Liga Europa contra a equipe do Lask Linz, jogando em casa, fase de grupos. Na classificação, a equipe do Royale é terceiro colocado do grupo, com apenas 1 ponto. Um jogo bem difícil contra a equipe do Lask Linz da Áustria. Então, para esse jogo contra a equipe do Eupen, eu vou acreditar mesmo assim na vitória do Royale, por ele ser líder do campeonato. Eu acho que não vai dar tanta oportunidade assim de perder esse jogo ou empatar. Vou deixar aqui para vocês a vitória do Royale. Abriu aqui a 1.29. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5.
Campeonato Espanhol, partida entre Osasuna e Granada. Na classificação, a equipe do Osasuna, 12º colocado com 10. Granada, 19º colocado com 6. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Granada empatou 1 e perdeu 4. O Osasuna jogando em casa empatou 1 e perdeu 4. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Osasuna venceu fora por 2-0. A ODD está marcando a 1,85 para a equipe da casa. Palpite que vou deixar para vocês na linha de gols de aposta única acima de 1,5 gols. Campeonato francês, partida entre Le Havre e Lens. Na classificação, a equipe do Lens, 14º colocado com 8 pontos. Logo acima, Le Havre, 13º colocado, 9 pontos em 8 jogos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Le Havre perdeu 3 e venceu 2. O Lens, jogando fora de casa, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. O Lens, que na próxima semana tem partida válida pela Liga dos Campeões, recebe a equipe do PSV da Holanda jogando em casa. Na classificação, o Lens é o líder do grupo B com 4 pontos. Então, para esse jogo contra a equipe do Le Havre, o palpite que eu vou deixar para vocês é de acima de 1,5 gols para botar num bilhete pronto. Como segunda opção de aposta mais arriscado, um provável ambas as equipes marcam. Série B do Brasileirão, partida entre Sampaio Corrêa e Vitória. Na classificação, a equipe do Vitória líder com 61. Sampaio Corrêa ainda ameaçado de rebaixamento, 13º colocado com 36 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Vitória vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Sampaio Corrêa jogando em casa empatou 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, Vitória venceu jogando em casa por 2-1. A ODD está marcando a 2,90 para a equipe do Vitória e 2,57 para a equipe do Sampaio. Palpite que vou deixar para vocês é de casa com empate. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos na casa do Sampaio, foram 3 vitórias para a equipe da casa, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Vitória. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, ainda pelo Brasileirão Série B, partida entre Sport Recife e Chapecoense. Na classificação, Sport segundo colocado com 56. A Chapecoense, 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento com 33 pontos. E jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe da Chapecoense empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. O Sport jogando em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, ficaram no empate em 1-1. A ODD está marcando aqui a 1,45 para a equipe do Sport. Palpite que vou deixar para vocês é na linha de gols acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Sport bateu acima de 1,5 gols nos últimos 4 jogos. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa sexta-feira, 20 de outubro, pegamos aqui apenas duplinhas. Na primeira duplinha pegamos aqui a vitória do Partizan Belgrado contra a equipe do Subotica, a 1,44. E a vitória do Silkeborg contra a equipe do Hydrove pelo campeonato dinamarquês a 1,55 com o DD 2,23. Já no segundo bilhete pegamos aqui para vocês outra duplinha. Borussia Dortmund e Werder Bremen acima de 8 escanteios a 1,44, como eu informei para vocês. Nos últimos 5 jogos em casa do Borussia, bateu aqui acima de 8 escanteios em 4 oportunidades. E houve 12,5 Dordrecht e Jong Ajax a 1,36. Obrigado a todos, boa sorte para nós. Compartilhe nosso vídeo, deixe o seu like e fui.